Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te dar uma dica de acabamento. Eu vou te contar como que eu faço o acabamento neste tipo de material, a tela, para deixar com acabamento impecável e muito resistente. Bora conversar? Esse tipo de material é muito usado principalmente em nécessaires, mas ele pode ser usado também em estojos, capas para caderno. Basicamente, ele é usado para bolsinhos. E a vantagem deste material é que a gente consegue enxergar o que tem dentro do bolsinho, então é muito prático. Se a gente quer alguma coisa, a gente já vai lá direto, pega, não precisa ficar abrindo todos os bolsinhos para tentar achar o que a gente está procurando. Mas justamente porque ele tem essa trama aberta, a gente tem que tomar alguns cuidados para o acabamento para tornar essa peça resistente, para não dar nenhum tipo de problema na hora que a gente vai usando. Então, abrindo o bolsinho, puxando coisa, colocando coisa, principalmente se a gente faz essas peças para vender. Neste vídeo eu vou te mostrar todo o meu raciocínio para calcular a medida dos acabamentos e do posicionamento dos acabamentos na hora de costurar com a tela. Mas se você achar muito complicadinho, calma, assista este vídeo até o final, porque no final eu vou fazer um resuminho, uma formulinha para ficar bem fácil, mesmo que você não tenha entendido o raciocínio, mas vai ficar bem fácil para você calcular nas suas peças. Então fica aqui o combinado. Se você gostar da dica, do vídeo, do tipo de acabamento, deixa o seu curtir e compartilhe com os amigos, assim você vai fortalecer o canal e eu também vou entender que você gosta desse tipo de vídeo e eu posso trazer mais dicas como essa. Então agora eu vou te mostrar como eu faço o acabamento na tela. Para mostrar o acabamento da tela, eu vou usar estes materiais. A tela, 4 acabamentos laterais, 2 acabamentos inferiores e um acabamento superior. Esta tela vai ser um bolsinho. Ele vai ser costurado a peça pelo lado inferior e pelas laterais. A parte superior vai ser a boca do bolso. Eu gosto de deixar o acabamento por cima da tela, porque assim ela não vai ficar presa só na costura dos acabamentos. Ela vai ficar presa nesta costura dos acabamentos e no fechamento da peça. Dessa forma fica muito mais resistente e a vida útil da peça vai ser muito maior. Só que para fazer isso, a gente tem que fazer alguns cálculos para determinar o tamanho dos acabamentos e o posicionamento deles para costurar junto à tela. Eu vou fazer toda a explicação para você entender o raciocínio, mas no final eu vou fazer um resuminho. Confia na tia! Nesta peça, eu vou fazer 2 tipos de acabamento. O acabamento das 2 laterais e inferior de uma forma, e o acabamento superior de outra forma. Aqui em cima vai ser a boca de um bolsinho, então ela vai ficar solta, vai ficar aberta, diferente das outras partes que serão costuradas. Eu tenho que começar a pensar qual é a altura do acabamento que eu quero para minha peça. Não vamos ainda pensar em margem de costura. Nesta minha peça, eu quero que o acabamento final tenha 2 centímetros de largura na peça pronta. Então, eu vou precisar para o acabamento de 2 centímetros mais 0,75 centímetros de margem de costura, usada para costurar o tecido à tela, e mais 0,75 centímetros de margem de costura, usada para fechar toda a peça. Então, o meu acabamento inferior tem 3,5 de largura pelo mesmo comprimento da tela. Eu vou usar este mesmo raciocínio para determinar as medidas dos acabamentos laterais. Eu vejo quanto que eu quero de acabamento final e vou colocar mais 0,75 centímetros de margem de costura usada para costurar o tecido à tela e mais 0,75 centímetros de margem de costura usada para fechar toda a peça.
Depois que eu defini a medida dos acabamentos, eu tenho que determinar o posicionamento das costuras na tela. Eu vou costurar o direito do tecido com a tela. Depois eu tenho que tombar o acabamento para o direito e as duas bordas têm que coincidir. Então, eu tenho que calcular direitinho o posicionamento do acabamento sobre a tela para que no final tudo dê certo. Bom, então, lembra que o tecido de acabamento tem 2 centímetros finais, mais 0,75 centímetros de margem de costura com a tela, mais 0,75 centímetros de margem de costura final da peça. Esta última margem de costura, a gente só vai considerar na hora de fechar toda a peça, depois que tudo está pronto. Para esta fase do passo a passo, eu tenho que pensar que depois que eu costurar o acabamento à tela, o acabamento tem que ficar com 2,75 centímetros, porque só lá no final, quando eu fechar a peça, na última costura, o acabamento perde mais 0,75 centímetros de margem de costura. Então, onde que eu tenho que posicionar o tecido para que isso aconteça? Se eu quero que o acabamento fique com 2,75 centímetros da borda, eu tenho que posicionar o tecido a 2 centímetros da borda, porque quando eu for costurar, tem mais 0,75 centímetros de margem de costura, totalizando os 2,75 centímetros. E aí, então, depois da costura, as bordas do tecido e da tela coincidem. Determinada essa distância de 2 centímetros, eu marquei com giz na parte de baixo e nas duas laterais. Nesta hora, você pode escolher se você quer as laterais por cima ou a parte inferior por cima. Na minha peça, eu escolhi as laterais por cima porque elas são bem menores e eu achei que ia ficar mais interessante elas ficarem por cima do acabamento inferior. Mas isso é gosto e você escolhe do jeito que preferir. Eu começo então com o acabamento inferior. Posiciono o acabamento direito com direito sobre a marcação dos 2 centímetros. Eu prefiro fazer primeiro uma costura de segurança só com a parte da frente, ao invés de costurar os acabamentos da frente e de trás, tudo ao mesmo tempo. Aqui eu já costurei. Depois de costurado, quando a gente tombar o acabamento para o direito, as bordas da tela e do tecido vão coincidir. Para dar acabamento também na parte de trás, posiciono o tecido na parte de trás, no outro lado. Alinho os acabamentos e vou passar uma costura definitiva com o pé de máquina. Aqui eu já costurei e aproveitei para passar um zigue-zague que vai dar acabamento aos tecidos e reforçar ainda mais a costura. Esse zigue-zague pega tudo, pega acabamento de cima, a tela e o acabamento de baixo. Tombo os tecidos para o direito. Olha como fica tudo certinho, coincidindo as bordas, tela embutida nos acabamentos. Acabamento impecável e resistente. A tela vem até a borda, então não vai ficar só com este ponto de costura forçando só aqui. Quando a gente costurar a peça, ela também vai ser costurada aqui embaixo. Agora eu vou passar uma costura de segurança na borda dos tecidos para prender tudo juntinho. Vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa nas laterais. Como elas são exatamente iguais, eu vou mostrar as duas ao mesmo tempo. Posiciono o direito do acabamento da frente sobre a marcação dos 2 centímetros e vou passar uma costura de segurança. Depois de costurado, alinho o acabamento de trás e faço a costura definitiva. Depois de fazer a costura, passo o zigue-zague para dar acabamento aos tecidos e reforçar ainda mais a costura. Tombo os tecidos para o direito, alinhando bem as bordas, e vou passar uma costura de segurança para prender. E vai ficar assim.
Agora eu vou fazer o acabamento da parte superior. Eu vou pegar a quantidade de tecido que eu quero que fique aparecendo na peça e eu vou multiplicar por 2, porque ele tem que envolver a tela, então tem a parte da frente e a parte de trás. Mais 1 centímetro do acabamento de um lado e 1 centímetro do outro. Então, eu dobro nestas marcações de 1 centímetro e depois dobro novamente exatamente ao meio. Posso passar a ferro para vincar bem direitinho. Este lado eu achei que a estampa ficou mais bonita, então eu vou deixar na parte da frente da peça. Agora é só encaixar o acabamento na tela, alinhando bem as duas peças. Eu vou passar uma costura bem próxima da borda dobrada para prender. Vou terminar também de fazer a costura de segurança nas pontinhas. Eu já tenho um vídeo no canal onde eu dou dicas para fazer a costura retinha que pode te ajudar nessa hora. E vai ficar assim. Bolso com acabamento resistente, a tela está por dentro de todo o acabamento. Deste jeito, é possível colocar botões, fechos e fazer a costura da peça com segurança. Então, bora fazer um resuminho? A tela tem que ter a medida final, a altura e comprimento da peça que você quer, como um bolso, por exemplo. A margem de costura considerada é de 0,75 centímetros. Para determinar as medidas dos acabamentos. Para o acabamento inferior, você vai precisar da medida que você quer final, mais 1,5 centímetros, com o mesmo comprimento da tela. Para os acabamentos laterais, é a medida final que você quer, mais 1,5 centímetros. Pode ser uma medida diferente do acabamento inferior, não precisa ser necessariamente a mesma largura. Com a mesma altura da tela. Para o acabamento superior, é a medida final que você quer, vezes 2, mais 2 centímetros. Com o mesmo comprimento da tela. Para os posicionamentos dos acabamentos ao costurar junto com a tela, tanto para o acabamento inferior quanto para as laterais, eu vou marcar a medida final que eu quero do acabamento a partir das bordas. Para o acabamento superior, eu vou alinhar o acabamento com a borda da tela. Deixa aqui nos comentários se você usa esse tipo de material, se as suas clientes pedem para você, como que você faz os acabamentos, se você como consumidora gosta desse tipo de material nas peças, se você acha prático, se você não gosta de costurar, deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber se você gosta ou não gosta desse tipo de material. Se você gostou deste vídeo, eu espero que já tenha clicado em curtir, então aproveite e compartilhe com os amigos. Se você não é inscrita ainda, aproveita, se inscreva e ative as notificações para todas as postagens, assim você já não vai perder mais nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.